Se você acha o SketchUp difícil ou já tentou aprender e desistiu, nessa aula eu vou te ensinar o caminho mais simples para você aprender o SketchUp do zero. E no final você vai modelar o seu primeiro ambiente. Para quem não me conhece, meu nome é Tássila, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. Atualmente eu trabalho com renderização e modelagem em 3D. E nesse canal eu vou trazer para vocês não somente dicas de SketchUp, mas vou trazer também dicas no geral sobre arquitetura. E nessa série de SketchUp nós vamos aprender como modelar um ambiente 3D, como organizar o seu arquivo, como deixar ele mais limpo, mais leve, para não pesar na hora de você mexer no programa. Então vem comigo que nós vamos começar. Pessoal, essa daqui é a página inicial do SketchUp. Então, quando você abre o SketchUp, essa daqui é a primeira aba que aparece. Então, você vai encontrar o que na página inicial? Primeiramente, nós temos aqui criar novo modelo. São basicamente templates já configurados que o próprio SketchUp deixa aqui para gente. Então, nós temos template em metros, em centímetros, polegadas, milímetros. Os que a gente mais utiliza na arquitetura é em metros e em centímetros. Eu, particularmente, gosto de utilizar mais em centímetros, mas se você gosta de utilizar em metros, você pode escolher esse template em metros, não tem problema nenhum. Não vai interferir na nossa aula. Você só precisa se atentar à conversão, porque a aula vai ser em centímetros. Eu vou passar as medidas em centímetros, tá bom? Então, aqui, basicamente, quando você clica nesse modelo, você abre um novo arquivo, já configurado, no caso, em centímetros, se eu clicar nesse. Já aqui em abrir arquivo, você abre um arquivo que já está salvo no seu dispositivo. Então, vou clicar aqui, por exemplo, em meu dispositivo e vai abrir a pasta do meu computador, para no caso de ter um arquivo salvo, eu vou na pasta que eu salvei esse arquivo e clico nele e o SketchUp vai abrir automaticamente esse arquivo que você já tinha salvo no seu computador. Essa aba de arquivos recentes é bem legal também porque todos os arquivos que você mexeu por último, os mais recentes no SketchUp, eles vão aparecer aqui. Então, o último que eu mexi foi esse arquivo aqui. Então, ao invés de eu abrir o arquivo, procurar na pasta que eu salvei meu último arquivo, eu só vou clicar aqui e ele já vai abrir diretamente esse arquivo recente. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos fazer a modelagem de um banheiro do zero. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para dar início é salvar esse arquivo. A gente precisa ter muita atenção em relação ao salvamento do arquivo, que às vezes você abre um arquivo novo, por exemplo, igual nós fizemos aqui, e vai fazendo todo o projeto e esquece de salvar o arquivo. Então, se acontecer algum problema, se por acaso esse arquivo fechar, assim, do nada, você vai perder as suas, eh, o seu progresso, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em cima, no canto superior esquerdo, clicar em arquivo e salvar o nosso arquivo. Ou eu posso clicar em salvar ou salvar como. Vou clicar em salvar, como é um novo arquivo, então automaticamente ele já aparece essa aba para a gente renomear esse arquivo. Então eu vou colocar aqui aula, aula, SketchUp, banheiro, e vou colocar a data de hoje, que é 3/5/2026, para ficar mais fácil de identificar esse arquivo. É sempre bom você salvar de uma forma que vai ficar fácil de você identificar o que tem nesse arquivo e do que se trata, para você conseguir se organizar melhor. Então, a segunda coisa que nós vamos fazer antes de iniciar o nosso projeto de fato é vir nessa lateral direita, na bandeja padrão, nós vamos descer aqui essa setinha, essa barra, e na parte de estilos nós vamos clicar em editar. Vocês vão ver que sempre vai vir como padrão ativado as arestas, os perfis e os tracejados. Eu gosto de deixar sempre desativado em todos os arquivos que eu mexo, os perfis e os tracejados. Por quê? Porque deixa o arquivo mais leve. Talvez agora vocês não vão perceber diferença porque não tem nada no arquivo. Mas quando o arquivo ele tem muita coisa, muita informação, acaba pesando
na hora de você trabalhar. Então, eu vou até mostrar aqui a diferença para vocês. Eu vou desenhar um cubo aqui. Vocês vão observar que as linhas do cubo, elas estão mais grossas. Quando eu desligo o perfil, tá vendo? Automaticamente elas ficam mais finas. Então, basicamente, o perfil não vai interferir no seu projeto. Então, eu deixo ele sempre desligado. Então, basicamente é isso. Para a gente iniciar o arquivo, sempre lembra de, primeiramente, salvar o seu arquivo em uma pasta do seu computador. E, segundamente, sempre vem em estilos, editar e desliga os perfis e os tracejados. Então, agora nós já vamos começar o nosso projeto. Pessoal, agora nós vamos dar início à nossa primeira parte da aula. Nessa aula, nós vamos aprender como fazer a base do banheiro. Então, primeiramente, nós vamos levantar as paredes, nós vamos levantar as janelas e portas desse ambiente que é o banheiro que eu falei com vocês, que é o que nós vamos iniciar. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade mais a fundo. Nós vamos dar continuidade nesse mesmo ambiente, porém, nós vamos fazer colocar os bloquinhos, nós vamos colocar as texturas, fazer a parte mais decorativa desse ambiente mesmo. Então, hoje, para a aula de hoje, nós vamos apenas levantar essa base. Então, o que que nós precisamos fazer? Nessa aba da lateral aqui, vocês vão ver que existe um conjunto grande de ferramentas. Esse é o nome dele, conjunto grande de ferramentas. E ele, basicamente, tem praticamente todos os comandos, assim, principais que a gente precisa utilizar no SketchUp. Vocês vão reparar que ele está dividido por módulos. Então, nesse primeiro módulo tem um, nesse segundo módulo tem outros, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Esses módulos, eles estão basicamente organizados por funções. Então, as funções mais parecidas, elas estão no mesmo módulo. E aqui no caso, por exemplo, nesse segundo módulo, nós temos as funções o quê? Relativas ao desenho no SketchUp. Então, nós temos o lápis, nós temos o retângulo, as formas, né? Arco, círculo, que é a ferramenta de desenho, onde nós vamos fazer o desenho aqui no SketchUp. Para começar, nós vamos clicar nesse segundo módulo aqui, na opção de retângulo. Quando você passa a seta em cima do comando, você vai ver que ele vai vir com o nome e vai vir com um breve indicativo de qual a função daquele comando. Então, o SketchUp ele é bem intuitivo. Você consegue entender facilmente através do próprio SketchUp quando você vai passando o mouse em cima dos comandos, porque ele já dá o indicativo do que se trata. Então, eu clico aqui no retângulo, vou clicar em um ponto qualquer com o mouse, né, do SketchUp, e vou abrir aqui um retângulo. Tá vendo que ele tá azul? Uma coisa que é muito importante se atentar no SketchUp é esses eixos aqui, ó, porque tem o eixo azul, tem o eixo verde e o eixo vermelho. E o eixo que você desenha o seu projeto, você tem que se atentar a ele, porque às vezes eu quero desenhar uma planta, então eu tô no eixo azul, tá? O eixo correto, que tô desenhando 2D, né, a vista superior. Agora, eu quero desenhar uma vista, eu já teria que usar o quê? O eixo verde ou o eixo vermelho, de preferência o eixo verde, mas qualquer um dos dois eu conseguiria usar. Tá vendo? Porque eu tô desenhando, para cima e para o lado. Aqui eu já desenho como se fosse no piso, tá vendo? Como se fosse no chão que eu tô desenhando a vista superior. Então, é importante se atentar aos eixos até para não desenhar no eixo errado. Então, como que eu faço para travar esse eixo? Eu utilizo a setinha do próprio teclado do computador. Quando eu clico a setinha para cima, ele vai travar no eixo azul. Eu sei que está travado porque o azul ficou mais escuro. Quando eu clico na setinha lateral direita, ele trava no eixo vermelho. E na lateral esquerda, ele trava no eixo verde, tá? Então, eu vou travar aqui no eixo azul, clicando na setinha superior. Vou puxar aqui para frente e vou digitar a medida do meu ambiente, né? Do meu banheiro, que vai ser 300 por 150 em centímetros. Em metros, seria 3 por 1,50. Então, eu vou digitar 300. O que vai fazer a separação aqui das medidas é o ponto e vírgula. Muita atenção a isso, porque às vezes tem pessoa que utiliza a vírgula,
mas a vírgula vai criar um número decimal, então não pode ser usado a vírgula, tá? Você tem que utilizar 300, ponto e vírgula, 150. Enter. Aí ele já vai criar aqui o meu ambiente de 300 por 150. Então, para criar as paredes, como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o comando equidistância, que está aqui nesse terceiro módulo. O comando equidistância é esse daqui, ó. Eu vou passar o mouse, aí, ó, ele já aparece o nome e indica também a função dele. Eu clico no comando, clico na face, puxo o mouse para fora do retângulo, tá? Porque nossa parede ela vai ser para fora, não para dentro. Então, eu puxo para fora e digito a espessura da parede, que seria 15 centímetros. Então, eu digito 15, Enter. Pronto, já temos aqui a parede criada. Falta criar as janelas, a janela e a porta, porque nesse caso é um ambiente só. Então, nós vamos criar a porta como? Nós vamos utilizar a trena. Essa trena aqui, ó, a fita métrica. Aqui no SketchUp chama fita métrica. Então, eu clico aqui na trena e eu vou puxar. Essa trena serve para dar linhas guias. É como se fosse uma guia mesmo para você desenhar, de acordo com a medida que você vai colocar. Então, eu pego a trena, clico nessa linha aqui da lateral esquerda e puxo no eixo verde 10 centímetros, que seria o valor da boneca. Então, eu digito 10, Enter. Aqui já me deu esse distanciamento da parede de 10 centímetros. Então, dessa linha para a direita, eu vou puxar a medida da porta, que seria 80 centímetros. Então, eu digito 80, Enter. Pronto. Aqui só tem a guia, eu ainda não desenhei. Para desenhar, eu posso utilizar o retângulo ou o lápis. O retângulo é mais fácil nesse caso, porque eu só clico aqui nessa primeira linha e clico no eixo oposto. Então, eu clico aqui e já crio a minha primeira face aqui da porta. Basta eu selecionar a borracha e apagar essas linhas guias que já fica tudo ok. Então, vocês vão observar que aqui eu já criei uma face, tá vendo? As faces já estão separadas. Isso aqui é muito importante, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, de você não fechar a face. Se eu passar uma linha aqui, ó, e eu não ir até o final, ó, vou mostrar para vocês, só para exemplificar. Tem um buraquinho aqui na linha que ela não foi fechada até o final. Não vai fechar a face e você não vai conseguir subir essa porta. Então, muita atenção a isso. Passe a linha até o final, do lado oposto. Então, agora nós vamos fazer a janela. Como que nós vamos fazer essa janela? Nós vamos pegar a trena novamente, clico aqui na lateral da parede e vou até o centro da linha. Então, como que eu sei que aqui é o centro? Porque aparece essa bolinha azul. Então, eu cliquei na lateral, passei o mouse aqui em cima da linha, clico, porque aqui eu sei que já é o centro. A partir dessa linha, eu vou jogar 30 centímetros para cada lado, porque vai ser uma janela de 60 e ela vai estar centralizada nessa parede, por isso que eu tô pegando o centro dela. Então, eu venho, clico nessa linha do meio, arrasto aqui no eixo verde 30 centímetros e do outro lado a mesma coisa, 30 centímetros, Enter. Agora eu pego o retângulo novamente, desenho aqui dentro dessa guia e apago as linhas. E eu já tenho minha janela e minha porta. Agora, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos transformar esse desenho em 3D, porque até então ele está em 2D, tá vendo? É somente uma planta. Um ponto importante. Nesse caso aqui desse banheiro, eu estou desenhando diretamente no SketchUp. Por quê? Porque é um ambiente simples. Mas quando se trata, por exemplo, de projetos maiores, você pode importar o seu projeto, a sua planta do CAD, né, do AutoCAD, para dentro do SketchUp. Mais para frente eu vou ensinar isso para vocês, como que importa DWG dentro do SketchUp. Então, continuando. Para a gente transformar isso daqui em 3D, nós vamos precisar subir essas paredes. E para fazer isso, nós vamos utilizar o comando empurra e puxe. Eu clico no comando empurra e puxe, seleciono essa primeira parede, puxo para cima com o mouse e digito o meu pé direito, que seria 300 centímetros, ou 3 metros
para quem está desenhando em metros. Então eu digito 300 centímetros, Enter. E para levantar essa outra parede, eu não preciso puxar e digitar novamente a medida. Basta eu clicar 2 vezes que o comando ele já salva essa última medida. E aí você só vai clicando 2 vezes na face que você quer subir e ele sobe. Para fazer aqui a representação da altura da porta, tem várias maneiras, né. No SketchUp tem muito isso, você tem várias formas de fazer uma mesma coisa, mas você escolhe a forma que for mais fácil para você. Eu vou ensinar vocês de 2 formas. Eu vou ensinar com a trena, né, que a gente já começou desenhando com ela, então eu clico nela, clico nessa linha aqui da base da porta, subo a trena no eixo azul, tá, e digito a altura dela, que é 2,10. Então eu vou digitar 210, Enter. E nessa medida aqui, eu vou passar uma linha com um lápis. Então eu passo a linha aqui em cima dessa trena, apago a guia com a borracha e venho com empurra e puxo novamente, fechando essa parte de cima. E aí eu posso vir com a borracha e apagar essas linhas que sobraram. E aí nós já temos a altura da porta. Existe essa maneira e vou dar um Ctrl Z para mostrar para vocês outra forma, que é utilizando o comando mover, que é mais um comando novo aí que eu estou passando para vocês. Então o comando mover é esse daqui. Esse comando aqui. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos clicar nessa face aqui de baixo. Se eu puxar somente a face, com o comando mover, vocês vão ver que vai deformar o seu 3D. Então, tenha muita atenção com esse comando, porque pode ser que você esqueça, né, de apertar o Ctrl, que é o Ctrl que vai gerar a cópia, e aí você puxa assim e seu 3D deforma, tá vendo? Então, eu vou dar Ctrl Z. Apertei o comando mover, clico na face, aperto o Ctrl e vou puxar para cima. Tá vendo que ele fica um pouco inseguro na hora de puxar? Ele não fica fixo? O que que eu faço para fixar? Eu uso aquele eixo que eu mostrei para vocês, da setinha do teclado. Então, eu vou fixar no comando, no eixo azul. Então, eu aperto a setinha superior e jogo o meu mouse para cima. Agora é só digitar a altura da porta. 210, Enter. Vou com o comando empurra e push e completo até o final da parede. E agora é só apagar as linhas que restaram. Com a janela, nós vamos fazer algo parecido. Só que como a janela tem o peitoril, primeiro nós vamos utilizar o comando empurra e push. Vou clicar na face e puxar aqui um peitoril de 160. Enter. A partir disso, nós vamos utilizar esse mesmo comando, que é o comando mover, que nós utilizamos na porta. Então, eu clico no comando mover, clico na face, aperto o Ctrl, travo no eixo azul com a setinha superior do teclado, puxo o mouse para cima e digito a altura da minha porta. Para ficar com a mesma altura da porta, que é 2,10, nós vamos colocar, então, a medida de 50 centímetros. Então, eu vou colocar 50, Enter, vou com o comando empurra e puxa e completo a janela até o final. Agora, é só apagar com a borracha as linhas que restaram, na parte de fora e na parte de dentro. E pronto, nós já temos a nossa porta e a nossa janela. Na próxima aula eu vou te ensinar como inserir o bloquinho de janela, de porta, inserir objetos de decoração e também as texturas desse ambiente. Então, se você já quer aprender o SketchUp do zero, já salva essa playlist, se inscreve no canal para você ficar atento aos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E em breve eu vou estar postando para vocês também um e-book completo, onde eu vou citar o passo a passo para você aprender o SketchUp. Então ele vai servir como um manual para você que está iniciando agora. Em breve eu vou deixar para vocês o link disponível aqui no canal. Então por essa aula é só, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui do que você achou dessa aula.